Os estragos da chuva no Espírito Santo, famílias desabrigadas, desabamentos, feridos e morte. Em poucas horas choveu mais que o dobro do esperado para o mês inteiro. Na Serra, um dos municípios mais castigados, muita destruição. Na capital, uma moradora foi soterrada, um barranco deslizou e atingiu a casa dela. Foram 8 horas até a vítima ser resgatada. Dona Rosângela chora. Ela ouviu um barulho. Quando foi olhar, parte da casa estava sendo levada pela enxurrada. Só deu tempo de retirar a filha. Rodovia interditada e confronto entre manifestantes e policiais. A população de Véu Rosa está revoltada por causa de uma obra que estaria causando alagamentos na região. Especialista explica fenômeno climático que causou inundações na Grande Vitória, especialmente na Serra. Ele se desloca para o mar, mas os próximos dias serão de chuva com menos intensidade. Morador cria página em rede social para motoristas que perderam as placas durante a chuva. Arrastão de assaltos. Novas imagens mostram mais um alvo dos criminosos que assaltaram farmácia em Vitória. Na ação, um delegado baleou e matou um dos bandidos. Polícia divulga retratos falados de suspeitos de incendiar ônibus. Um deles teria sido atingido pelas chamas durante a fuga. E Sir Paul McCartney fala direto aos capixabas. Este show vai focar. E um novo lote com meia entrada foi colocado à venda. A gente já volta em 1 minuto. Come on down. Olá, boa noite. O capixaba ainda se recupera dos estragos causados pelo forte temporal de ontem. Em poucas horas, choveu mais que o dobro do esperado para todo mês. A Serra foi o município mais atingido. Uma pessoa morreu, famílias estão desabrigadas, outras correm o risco de perder tudo. Parte da obra que está sendo realizada acima da casa de Dona Sônia, no bairro José de Anchieta 2, na Serra, desabou e destruiu a residência dela. Para você em casa entender, aqui era a cozinha da Dona Sônia, não é isso, Dona Sônia? Explica para o pessoal lá o que era isso daqui, onde que estava cada coisa. Isso aqui era a cozinha. Nesse local aqui, né, minha esquerda ficava a geladeira. Olha onde a geladeira veio parar. Ali o armário que caiu, né, todo. Esse armário aí estava cheio de compra, eu tinha feito a compra ontem. Do alto, é possível ver melhor toda a destruição causada e os riscos que as outras famílias que moram na parte de baixo estão correndo. É muito triste, né, a situação, porque nunca aconteceu isso na minha casa. É triste a gente pegar e olhar e ver do jeito que tá, né? A obra realizada no barranco está com a estrutura comprometida e pode cair completamente em caso de outra chuva forte. Somos pessoas batalhando para sobreviver. Como é que você faz licença de uma obra dessa aí? No bairro Laranjeiras, também na Serra, uma outra cena impressiona. A grande quantidade de chuva fez com que a manilha por baixo do asfalto cedesse. O tobogã que liga o bairro à Chácara Parreiral desabou e levou junto a casa e a oficina de seu Rui. 6 carros, sendo 3 de clientes, foram soterrados pela estrutura da oficina. A gente luta para conseguir as coisas, né? A gente trabalha honestamente em cima, contando com a confiança das pessoas, né? E de repente também tem o meu patrimônio, o patrimônio das pessoas, né? Pensar do zero, né? Funcionários da Prefeitura da Serra foram ao local para ajudar a retirar materiais. Máquinas realizavam a limpeza em volta do asfalto que cedeu. O local foi isolado. A chuva que destruiu casas e oficina também tirou uma vida. Um síndico de 46 anos morreu enquanto tentava desobstruir a passagem de água no portão do edifício onde trabalhava. Imagens de câmeras de segurança do prédio vizinho flagraram o momento em que a enxurrada empurra a vítima. Naquela esquina ali acabou represando a água e derrubou o muro. O senhor estava tentando dar uma manutenção naquele momento e acabou que a água represou e derrubou aquela parte do muro. Olha, a Prefeitura vem se mobilizando para atender as diversas ocorrências do município. Nos bairros mais castigados, a tarde foi para limpar e contabilizar os prejuízos.
No começo da tarde, a rua desta escola ainda estava inundada. O alagamento foi resultado da chuva forte de ontem. Alunos tiveram que enfrentar a inundação para estudar. As crianças passando por dentro da água, pegando micose, pegando a doença aí qualquer. Um morador registrou com o celular o momento em que começou a chover no final da tarde de ontem. Crianças que saíam da unidade de ensino pulavam na água. Este ajudante de obras afirma que dentro da escola também tem problemas. Dentro da escola está todo vazando água, entendeu? Enche tudo de água essa escola nova. Horas depois da chuva ainda tinha pontos de alagamento na principal avenida de Jardim Carapina, na Serra. Segundo os moradores, a situação do bairro ficou ainda pior depois que esta rodovia foi construída na região. Transtorno muito grande, pai. Moradores, comerciantes, pessoal que não tinha casa alagada, saiu pra rua para estar ajudando. Nós opinamos sobre esta obra, entendendo que a forma que estava sendo executada ia trazer transtorno para a população. E ontem, em algumas horas de chuva, tudo isso foi alagado. Segundo os moradores, todas as casas aqui próximas da rodovia foram inundadas ontem à noite. O motivo são as manilhas instaladas aqui no local. Elas são pequenas demais, segundo os moradores, para que a água pudesse escoar. Tentamos subir as coisas, mas não deu tempo, porque a água veio tomando tudo e deu 1 metro de água lá dentro e aqui na entrada 1,5 metros. Em todo o bairro era possível encontrar cenas como esta, em que moradores tentavam salvar móveis e eletrodomésticos. Aqui na minha casa, todo mundo sem colchão, coberta, tudo molhou, tudo, não temos nada. Roupa de criança, documento, tudo molhou. Triste, né? Bom, você vai ver agora o desespero de Dona Rosângela, que acordou com o barulho da casa desabando. Só deu tempo de retirar a filha do local. O que sobrou da casa está a 6 metros de altura. A família perdeu o pouco que tinha. A casa fica aqui no bairro Rio Branco, em Cariacica. O desabamento aconteceu por volta de 7h30 da manhã. Na hora estavam na residência Dona Rosângela, a filhinha dela de 3 anos, um filho e o esposo, né, Dona Rosângela? Como é que foi na hora? Foi desesperador. Porque a gente acordou e meu esposo começou a ouvir o estalo do barraco e me perguntou o que estava acontecendo e eu não sabia. Quando eu cheguei no quarto que eu olhei, eu vi a parede descendo e meu desespero maior foi pegar a neném. E ela não queria acordar e eu peguei ela, botei a coberta em cima dela. Eu saí correndo pro canto de lá porque era a única parede que estava em pé e eu correndo desesperada com ela tampada. A Defesa Civil se dirigiu imediatamente ao local. Os entulhos que apresentavam risco de cair foram retirados. Uma lona foi colocada para tentar conter a erosão do barranco. Toda a área foi interditada. Infelizmente, não tem como a família estar retornando. É visível aqui a questão de tragédia. A Secretaria de Assistência Social já está a caminho para providenciar a necessidade do munícipe que seja atendida o mais rápido possível, da melhor forma possível. No ano passado, também na rua Florianópolis, outra casa desabou. A família tinha acabado de se mudar para uma residência alugada pela prefeitura. Na ocasião, ninguém ficou ferido. A família de Dona Rosângela também não se machucou hoje. O desespero é por não saber o que será da vida deles agora. Eu estou tentando construir, não consigo, porque a situação é muito difícil, entendeu? Quem puder ajudar então, né, Dona Rosângela, aqui é a rua, qual que é o nome da rua aqui? Rua Florianópolis, no bairro Rio Branco. É uma situação complicada mesmo, gente. Salvou a vida, né, da família, mas agora não tem nem onde morar, né, Dona Rosângela? Não tem para onde ir. Muitas pessoas estão precisando de ajuda nesse momento. A Defesa Civil informou que está ajudando as vítimas desse caso. E a chuva gerou protesto na Serra. A Polícia Militar interviu para liberar a Avenida Manguinhos, em Feurrosa. Moradores interditaram a pista para se manifestar e chamar a atenção da Prefeitura. Eles reclamam que a paralisação de uma obra no bairro contribui para os alagamentos. Depois de algumas horas, os manifestantes liberaram o trânsito no local. A situação de caos se espalhou em toda a Grande Vitória. Desespero maior para uma família na capital. Uma moradora foi soterrada. Depois de quase 6 horas soterrada, a mulher foi retirada dos escombros. Simone Ferreira estava sentada num sofá quando tudo aconteceu. Pedras e muita lama atingiram a residência. Ela ficou presa pela parte inferior do corpo. Durante todo o tempo, a vítima foi medicada e mantida acordada. Ela ficou todo o tempo consciente, ela sentiu muitas dores.
Ela estava muito presa, tinha móveis, tinha parede, estava tudo forçando a perna dela, mas ela conversou muito com a gente, ela se comportou bem, ela suportou a dor, até eu acho que ela atingiu um limite que poucas pessoas conseguem atingir. E foi bastante colaborativa também. O marido dela e os 2 filhos também tentaram retirá-la dos escombros. Nenhum deles ficou ferido. Durante a madrugada, muita lama e lixo foram recolhidos no terreno. Em Vitória, para onde se olhava, água, inundação. Para tentar se livrar, motoristas subiam nos canteiros. As principais avenidas da capital ficaram intransitáveis. Até para atravessar a rua, situação difícil. Essa mulher colocou a filha nas costas e contou com a ajuda de um desconhecido para chegar ao outro lado. Muitos condutores se arriscavam. Esse grupo de motoboys preferiu esperar. Em Cariacica, na estrada que dá acesso a Porto de Santana, poste caído, trânsito complicado. Nessa escola, portas fechadas, tudo foi inundado. Moradores e comerciantes passaram um dia fazendo a limpeza. Para cima e para baixo nessa rua. Ainda passa caminhão pesado aqui que não podia passar. Na madrugada, os ventos chegaram a 65 km por hora. No bairro Aparecida, a casa no barranco preocupa. A obra já está embargada. Em Vila Velha, cenário também de caos. Carros abandonados no meio dos alagamentos. Passar a pé era um desafio. Na Avenida Jair de Andrade, muita lama. Nesta casa, o problema com a enchente fez com que os moradores ficassem prevenidos. As plantas e os móveis ficam tudo no alto. Olha só como fica o carro. Até uma bomba foi colocada para retirar a água do local. E foi criado um grupo no Facebook para os motoristas que perderam a placa do carro durante a chuva. Muitos veículos ficaram sem as placas depois de passar nas ruas inundadas. Quem encontrou pode postar a foto lá no grupo. Placas perdidas na chuva 10 de 2014. E para quem não conseguir encontrar, deve pedir a fabricação de uma nova placa num agente credenciado e depois fazer a vistoria no Detran. Informações pelo site detran-es.gov.br. E um especialista explica o fenômeno climático que causou o temporal. Em 5 horas, choveu em Vitória 2 vezes mais que o esperado para todo o mês de outubro. Em Jardim Camburi, o bairro mais afetado, o Incapé registrou 279 milímetros de chuva. Na Serra, a água caiu com mais intensidade no bairro Novo Horizonte. Cerca de 385 milímetros de chuva, o triplo do previsto para este mês. Mas o que aconteceu nesta quinta-feira? O Espírito Santo foi alvo de um fenômeno chamado vórtice ciclônico. Ventos fortes que convertem a umidade durante o processo contribuem para a formação de nuvens carregadas. O vórtice ciclônico é um fenômeno meteorológico, que ocorre na alta atmosfera, Vamos colocar da superfície a uma altitude de aproximadamente de 5 a 10 quilômetros, subindo na atmosfera. E esse vórtice são ventos que giram num sentido horário, e esse vórtice ele acaba sugando toda a umidade que vem do mar, convertendo essa umidade em nuvens. Essas nuvens cresceram e provocaram essa chuva toda que aconteceu na última quinta-feira. Segundo o especialista, regiões de montanha provocam mais interferências na formação do vórtice ciclônico. Nós tivemos um evento que surpreendeu a maioria dos capixabas com relação ao volume. O município da Serra foi um dos municípios muito mais afetados do que a região de Vitória, Não tem muitos pontos de risco de escorregamento, mas assim, as áreas que ficaram alagadas mostraram que o período chuvoso está aí e que ele não perdoa. A boa notícia, de acordo com o Incapé, é que o vórtice ciclônico está se deslocando para a direção do mar. A previsão é que continue chovendo no Espírito Santo, porém com menos intensidade, e o sol pode aparecer. Chove principalmente no norte do estado. O Incapé alerta que os meses de novembro e dezembro também serão chuvosos e que o fenômeno pode passar por aqui novamente. Não há garantia se na próxima vez o vórtice vai causar tantos transtornos. Para amanhã na Grande Vitória, muita nebulosidade, mas não há previsão de chuva. O assalto ao posto de combustível em Vitória. As imagens mostram que os ladrões eram os mesmos que roubaram uma farmácia no início da semana, onde um delegado matou um dos criminosos.
Observe essas imagens. Os frentistas conversam distraidamente quando chega um cliente em um Fox preto. Nem bem começa o atendimento e os dois, mais o cliente, são abordados. O primeiro a chegar, de camisa listrada, é o Davidson, o mesmo que atacou e foi baleado e morto pelo delegado durante uma ação na farmácia em Jardim da Penha. O segundo, com uma arma em punho, é o adolescente de 17 anos. O terceiro assaltante só aparece nesta outra imagem, de outra câmera. Ele entra pela porta do carona e, após expulsarem o motorista, o rapaz assume a direção do carro. Reparem nas imagens de novo, o momento da abordagem, a agressividade dos ladrões. Ao chegarem, Davidson entra na cabine do frentista, empurra os dois, enquanto o menor enquadra o segundo rapaz e o cliente. O assalto ao posto de combustível da Avenida César Ilau, em Vitória, aconteceu 21 minutos antes do assalto à farmácia. E eles, este mesmo trio, já haviam assaltado a padaria em Jardim da Penha. De acordo com o delegado, o que o trio de bandidos queria era promover um arrastão na cidade, já que tudo naquela noite estava dando certo para eles. Se deram bem no assalto à padaria, tiveram sucesso no assalto ao posto de combustível. O que eles não esperavam é que a sorte deles mudasse quando eles tentaram assaltar o delegado dentro da farmácia. O objetivo deles era obter dinheiro de uma forma fácil. Acharam que não teriam a sua intenção frustrada, como aconteceu na tentativa de latrocínio, em que o delegado de polícia baleou um deles que veio a óbito. O carro roubado ficou nas imediações da farmácia e, segundo o delegado, foi entregue ao dono. Com mais este crime, a pena para o trio aumenta. São mais crimes que vão ser imputados a eles, com qualificadoras pelo emprego de violência, concurso de 2 ou mais pessoas e emprego de arma de fogo. Todos os envolvidos nos assaltos já foram detidos. Polícia divulga retratos falados de suspeitos de colocar fogo em ônibus. Morenos, olhos castanhos, com idades entre 18 e 25 anos. Essas são imagens de 2 dos suspeitos de incendiar um ônibus no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, na última quarta-feira. O crime foi no início da manhã e o coletivo estava lotado. Os bandidos deram ordem para que todos os passageiros descessem antes de atearem fogo. As chamas quase atingiram a rede elétrica. Outras imagens mostram um confronto entre policiais e um grupo que fechou a rodovia Carlos Lindenberg. O delegado da Divisão de Investigações Especiais diz que, segundo testemunhas, 5 criminosos estavam envolvidos no incidente. O primeiro fez sinal para o coletivo parar, entrou pela porta da frente e anunciou esse incêndio com arma em punho. 2 entraram pela porta do meio, um portando uma arma e outro portando um galão de combustível. Pediram para que todos os passageiros desceram, foi aquele pânico, a correria, os passageiros desceram muito rápido. Simultaneamente já foram ateando líquido inflamável por todo o coletivo e atearam o fogo descendo também. Nós temos informações, inclusive, que uma das pessoas que atearam o fogo, que entraram pela porta do meio do coletivo, saiu em chamas. Segundo as investigações, o ônibus teria sido incendiado porque os criminosos estariam revoltados com a presença da polícia no bairro. Pedimos a ajuda da sociedade para que denuncie ou compareça à Delegacia de Investigações Especiais na Reta da Penha ou ligue para o 181 e traga novas informações. Está chegando o show mais esperado de todos os tempos aqui no estado. E Paul McCartney mandou um novo recado com um bom capixabês para nós. Hey there, Paul McCartney here. Listen, just a few days more till we see you in Vitória. Este show vai pocar. Yeah, let's pocar, man. Come on. Come on down. Pois é, e amanhã o jornal A Tribuna traz uma entrevista exclusiva feita por telefone com Paul McCartney no AT2. É a primeira entrevista dele no país para essa turnê. E a partir de segunda, um novo lote vai ser colocado à venda com meia entrada. Os ingressos são vendidos no site blueticket.com.br. E já novas informações sobre a chuva no estado. A gente já volta. Para muitos capixabas, o fim de semana vai ser para recuperar os estragos do temporal.
Vai ser difícil esquecer a noite em que poucas horas de chuva foram suficientes para causar tragédias e até morte. A Defesa Civil registrou mais de 600 desalojados. Como o Incaper já esclareceu, o temporal de ontem não deve se repetir no fim de semana, mas o período é de chuva forte e a população deve ficar em alerta. A gente fica por aqui. Para você, boa noite e um ótimo fim de semana.